Pergunta: Prezada Túnia, você pode gentilmente compartilhar sua perspectiva sobre a vida após a morte? Perdi minha mãe há mais de 5 anos e adoraria saber se você é clarividente ou mesmo se você e outros pleiadianos podem realmente ir lá para o mundo espiritual com sua tecnologia? Eu adoraria saber sua opinião sobre isso. Obrigado. Resposta: Caro João, aqui é a Túnia falando. Obrigado por sua pergunta. Lamento muito que sua mãe tenha morrido. Imagino que isso deve ter te machucado muito. Também lamento que os terráqueos não tenham muito acesso a boas informações sobre a vida após a morte, porque essas informações poderiam lhes dar alguma tranquilidade e evitar algum sofrimento desnecessário. Portanto, estou feliz que você fez essa pergunta. Espero que você e os outros se beneficiem disso. Em primeiro lugar, observe que tudo tem uma consciência em qualquer nível que você olhe. Uma das células do seu fígado tem uma consciência. Seu próprio fígado tem uma consciência. A coleção de órgãos em seu corpo tem uma consciência. Você tem uma consciência. Os terráqueos têm uma consciência. Toda a humanidade, que inclui os terráqueos e nós pleiadianos, tem uma consciência. E tudo que existe tem uma consciência. Tudo que existe é muitas vezes referido como Deus, Criador primordial, fonte, etc. Por que existe um universo ao seu redor? Porque Deus criou os seres que criaram o universo. Por que Deus indiretamente criou o universo? Porque apenas existir em um vazio sem fim por si só não é muito interessante. Portanto, Deus separou partes de si mesmo, primeiramente para que pudesse conhecer a si mesmo, e secundariamente para que pudesse brincar consigo mesmo. No entanto, não há muitas emoções em um jogo se você jogar nos dois lados do tabuleiro. Além disso, é divertido se os jogadores crescerem e evoluírem com o tempo. Portanto, a maioria dos seres separados de Deus começa em um nível muito baixo de consciência. Então, talvez eles encarnem como uma rocha, ou como um pouco de água em algum planeta, que sim, tem pequenas quantidades de consciência. Eles aprendem sendo uma rocha, e depois de muito tempo, eles se formam e podem começar a encarnar como um animal. Depois de aprenderem as lições de ser um animal, eles podem, por exemplo, começar a encarnar como terráqueos. Até que o ser tenha aprendido todas as lições que o universo tem a oferecer e se funda novamente em Deus. Durante cada etapa deste processo de evolução da consciência, sua alma tem livre-arbítrio. Sua alma decide quando e onde nascer e de quais pais. Cada terráqueo escolheu nascer na Terra e as almas são livres para partir quando quiserem. É fácil para uma alma criar uma situação em que a pessoa faz a transição, morre. Então eles podem descansar por um tempo e começar outra vida. Assim, você pode pensar em sua alma como o diretor de seu filme pessoal. O que você considera sua vida é o filme que esse diretor está produzindo atualmente. Os diretores não têm controle total. Os atores são pessoas independentes que podem fazer suas próprias escolhas até certo ponto. E se um diretor quiser filmar uma cena genuína do deserto, mas não houver desertos por perto, é uma pena. Mas os diretores, suas almas, têm muito controle sobre suas vidas. E claro, suas almas fazem parte de vocês e querem o melhor para vocês. Em geral, é benéfico que o filme, o que você pensa ser você, não tente lutar contra o diretor, o que você pensa ser sua alma. Na verdade, se você puder aprender a se comunicar diretamente com sua alma, simplesmente pensando, alma, o que devo fazer hoje? Então isso é incrível. Se você ainda não pode fazer isso, a alegria e a intuição também vêm da sua alma. Então seguir isso também é uma boa ideia. Sua alma é esse diretor imortal. Sim, esse filme vai acabar, mas nessa altura o diretor vai tirar férias e começar a dirigir outro filme. Qualquer dano e coisas horríveis que ocorram durante a sua vida não são danos causados à sua alma, barra o diretor. São apenas causados dentro do filme. O diretor não pode ser prejudicado.
A maioria dos diretores produz filmes nos quais as pessoas são felizes o tempo todo e não há conflitos ou drama? Não. Isso porque não há muito o que aprender com esses filmes e vidas. Ou, em outras palavras, a maioria das almas prefere vidas com muitas lições em vez de vidas confortáveis e felizes. Você poderia ter escolhido nascer como pleiadiano e ter uma vida feliz e confortável, mas você escolheu nascer na Terra, porque é aqui que a Terra está, se você deseja o crescimento da alma. Suas almas e o próprio Deus se preocupam muito mais com o crescimento da alma do que os terráqueos, e muito menos com conforto e felicidade do que os terráqueos. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Como Túnia, estou profundamente preocupada com seu sofrimento. O próprio Deus decidiu que os terráqueos já sofreram o suficiente e que a situação vai se resolver. Mas ainda assim, fundamentalmente, continua sendo verdade que suas almas e Deus se preocupam mais com o crescimento de alma e menos com o conforto do que vocês. Digo isso sem nenhum julgamento contra você, porque nem consigo imaginar o quão desafiador deve ser a vida na Terra. De uma perspectiva, você está sofrendo terrivelmente e é injusto, estamos tentando ajudá-lo. De outra perspectiva, suas vidas na Terra são experiências que suas almas assumiram voluntariamente e continuam a consentir. Caso contrário, vocês morreriam muito rapidamente. Então, dessa perspectiva, sua mãe está completamente bem. Ela está apenas fazendo uma pausa agora na vida após a morte e começará outra vida quando quiser. Claro, essa é apenas uma perspectiva. Outra perspectiva inteiramente válida é que dói saber que sua mãe morreu. Ambas as perspectivas têm mérito. Como eu disse anteriormente, suas almas foram separadas de Deus. Você acha que Deus estabeleceria a vida após a morte de tal forma que suas partes fossem bem cuidadas ou mal cuidadas? Claro, Deus estabeleceu a vida após a morte de tal forma que suas partes, suas almas, sejam bem cuidadas. Assim, a vida após a morte é geralmente um lugar muito agradável. Dito isto, novamente, Deus prioriza o crescimento da alma em detrimento do conforto. Portanto, embora a vida após a morte seja geralmente muito agradável para a grande maioria dos terráqueos, a vida após a morte reflete de volta à alma o estado em que ela se encontra. Isso significa que se você tratou mal os outros, será tratado um pouco mais mal na vida após a morte, você mesmo. Isso não é para puni-lo, é para ajudá-lo a ver então é assim que é ser maltratado? Espere, eu mesmo maltratei os outros, não. Não sabia que estava sendo tão terrível com eles. E então o crescimento da alma é alcançado e as lições são aprendidas. Neste ponto, você pode ir para outro nível da vida após a morte e que seja mais adequado à sua nova consciência. Sua própria alma pode usar a mesma tática aqui na Terra. Se você fizer algo, seja bom ou ruim, você pode muito bem ter a experiência de alguém fazer o mesmo com você, embora possa haver um grande intervalo de tempo entre essas coisas. Dessa forma, você obtém uma compreensão maior de como é essa coisa e o que suas ações alcançaram. Daí a afirmação: você colhe o que planta. Se uma determinada coisa ruim continua acontecendo com você, às vezes você pode fazer isso parar simplesmente reconhecendo que fez a mesma coisa ruim com outras pessoas. Assim a lição é aprendida e não há razão para sua alma continuar mandando aquela coisa ruim para você. Embora, novamente, sua alma não tenha controle total sobre sua vida, às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Então, como é a vida após a morte? É um lugar onde as almas podem descansar, rejuvenescer e aprender coisas entre as vidas. Geralmente é muito agradável para a grande maioria dos terráqueos, mas é construído de forma a facilitar o crescimento da alma, o que pode significar que existem pequenos aspectos desafiadores. Dito isto, é mais agradável do que desafiador. E sim, as pessoas podem conhecer outras pessoas lá. Qualquer terráqueo e qualquer pleiadiano nasce com a capacidade de se comunicar com as pessoas na vida após a morte. Na verdade, quem pode canalizar ETs também pode canalizar pessoas que já faleceram, porque o método de canalizar ETs é uma forma de falar com pessoas que já passaram. Nós, pleiadianos, normalmente usamos a espiritualidade e não a tecnologia para isso.
Sua mãe gostaria de lhe dizer que o ama muito, que está orgulhoso de você e que está em um bom lugar. Há uma pontada de arrependimento aí, mas sua mãe não deu detalhes sobre isso e eu não a pressionarei. Como nota pessoal, adoro a energia dela, ela está radiante. Espero que isso tenha sido útil e que lhe tenha dado algum conforto e paz. Nós gostaríamos de reiterar que entendemos que perder sua mãe é muito doloroso. Nada do que escrevemos invalida isso. Estamos enviando amor para você. Quando nos encontrarmos, gostaríamos de lhe oferecer um grande abraço e também serviços médios, se assim o desejar. Se você tiver alguma dúvida adicional, sinta-se à vontade para perguntar. Com todo o meu amor, Túnia.